Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no meu canal. Bom, depois de muito tempo, estou eu aqui de volta, trazendo um conteúdo que eu considero mais intermediário para avançado. É um conteúdo que não é muito comum a gente ver no YouTube, pelo menos trazendo implementação Java Spring. E eu espero que de verdade vocês curtam aí, né, o vídeo, né? Eu quero falar um pouquinho sobre lock pessimista, concorrência e como que a gente implementa, né? Então eu criei aqui uns 2-3 slides só para poder me organizar um pouco mais. Utilizei, né, a ajuda de IA para poder estar formatando o texto, então eu vou escrevendo e peço, né, para ele poder deixar mais profissional. E é isso, né? Espero que vocês curtam. Vamos lá. O que é um lock? Locks são mecanismos usados para poder controlar acesso concorrente a recursos compartilhados em ambiente multithread. Então aqui eu já consigo parar para poder fazer, né, a primeira explicação, que é o seguinte, né? Quando a gente desenvolve, né, um projeto ali utilizando o Spring Web, né? Ou seja, quando a gente tem uma API, a gente começa ali a utilizar, né, REST Controller, a gente cria ali os nossos endpoints. Quando a gente tem basicamente uma API, a gente precisa ter em mente que a nossa aplicação ela é multithread, ela é totalmente multithread. Ou seja, existe um número obviamente limitado de threads por mesmo tempo, né? Como eu posso dizer, número limitado de threads simultâneas. Era essa palavra que eu estava procurando, simultâneas. Na verdade, não é nem por minuto ou por segundo. São threads simultâneos, ou seja, que estão ali em aberto ocorrendo ao mesmo tempo. Então, obviamente, tem um número limitado, claro, mas a gente precisa ter isso bem claro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem a aplicação, então, na Spring Web, que é uma API, e a nossa aplicação ela começa a receber várias requisições, cada requisição é como se fosse instanciada, né, pelo Spring, pelo nosso servidor, pelo Tomcat, numa thread nova. Obviamente, como eu disse, limitado a um número X, mas seria numa thread nova. Para que eu, Matheus, venha ter a minha requisição rodando numa thread e, em paralelo, uma outra requisição também rodando ao mesmo tempo. Então, é isso que eu estou falando, né? Um pouquinho aí de paralelismo, certo? E é importante falar isso, né? Porque às vezes é algo que talvez o dev ali nunca parou, né? Para poder se perguntar, né? Tipo, pô, se eu mando a requisição, mas ao mesmo tempo outras pessoas também estão mandando, e aí? O que acontece? Então agora você tem esse entendimento, né? Cada requisição seria uma nova thread dentro de um número limitado, e que bom que isso ocorre, né? Que bom que o Spring ele trabalha aí com esse ambiente multithread, porque imagina, você tem uma aplicação que precisa de escalabilidade, é uma aplicação que vai crescer cada vez mais o número de clientes, de usuários ali chamando, né, consumindo API. E imagina que coisa chata e desagradável se você tivesse apenas uma thread, ou seja, uma requisição conseguindo funcionar ali dentro da tua API. Olha que coisa desagradável que seria. Então vamos considerar que você tem 10 requisições que foram feitas simultâneas, cada uma vai demorar mais ou menos 5 segundos, então você teria 10 vezes 5, o que não seria algo legal. Ou seja, o último que for atendido, a 10ª requisição, a qual que entrou por último, seria processada depois de 50 segundos, né? Com 50 segundos ela seria processada. E imagina você ter um tempo de resposta, né? Um response time tão alto assim. Então que bom que nossa aplicação Spring Java, né? Ela trabalha ali, Spring Web, ele trabalha com ambiente multithread, ok? E o lock, né? Ele é um mecanismo para poder controlar um acesso concorrente. Aí em cima disso eu tenho que falar um pouquinho daquilo que eu até falei antes, né, de lock otimista. Eu tenho que trazer esse conteúdo novamente para que vocês consigam entender sobre concorrência, né? Eu falei um pouco de paralelismo, que é essa capacidade, né, que o nosso processador e que a nossa aplicação ela tem de poder fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e agora eu vou falar sobre concorrência. Para a gente poder falar de concorrência ainda inserido dentro desse contexto de Java, de Spring e coisas do tipo, a gente precisa entender o seguinte. Se você tem, né, vou dar o mesmo exemplo lá do outro vídeo. Se você tem uma API, que basicamente essa API ela é
o back-end ali de um front, né? De um sisteminha que tem ali um front, onde cada usuário tem o seu cadastro. Então eu sou o usuário 1, você é o 2, né? Meu pai é o 3, sua mãe é o 4, enfim, cada um tem um usuário. E eu faço operações em cima do meu usuário, como eu posso alterar os meus dados, eu posso deletar, eu posso fazer alguma operação. Dentro desse contexto de API, você não tem nenhum problema de concorrência. Por quê? Porque o recurso ele não está sendo disputado por duas ou mais pessoas, duas ou mais threads. Ou seja, se eu quero alterar algum dado, eu quero alterar o dado do meu próprio usuário. Então, eu sou o recurso de ID 1 e eu quero alterar em cima de mim mesmo, né, digamos assim. E você é o ID 2, então você vai operar em cima do ID 2. Então, tudo que você vai fazer, né, no back-end ele vai ter ali toda uma lógica, óbvio, para poder descobrir qual é o seu ID através de um token, por exemplo. E com isso você vai realizar todas as operações em cima, né, de si mesmo. É você mesmo manipulando, consumindo e etc. Ah, Matheus, ainda fiquei um pouco confuso. Sem problema. Eu vou explicar agora falando de um problema de concorrência, né? Agora um outro exemplo. Eu acho que agora vai ser mais fácil de compreender. Imagina que agora você passa a ter um sistema onde o core do meu sistema, aquilo que o meu sistema ele se propõe a fazer, aquilo que é principal do meu sistema, é poder fazer venda de ingressos de cinema. Então, nesse caso, você já passa a ter um problema de concorrência. Por quê? Porque vamos considerar também que a gente tem um front-end, por exemplo, e simplesmente para aquela seção de ID 8050, por exemplo, que aquela seção referencia aquele filme, naquele dia específico, naquela sala de cinema, daquele cinema que fica em tal cidade. Então, para aquela sessão daquele cinema, vamos considerar que a gente tem apenas um único ingresso, um único assento disponível. E com isso, você passa a ter, então, um endpoint que recebe, né, dados de quem solicitou, de quem quer comprar aquele ingresso e de qual assento está sendo requerido, né? Então, nesse caso, você acaba tendo esse problema de concorrência. Por quê? Porque você pode ter uma pessoa, duas, três ou muito mais, né? Muitas outras pessoas querendo comprar aquele único assento que está disponível, né? Vamos considerar que o cinema fez uma mega promoção, preço muito abaixo do que eles estão acostumados a vender, então o site está congestionado e agora só tem um assento e você clica ali no botão para poder efetuar a compra daquele assento, mas em paralelo outras 5 pessoas, por exemplo, realiza a mesma operação, também clica ali em comprar. Então, nesse caso, você tem esse problema de concorrência. Por quê? Porque o recurso que está sendo disputado está sendo aquele único assento. Então, é como se tivesse um assento que está aqui no meio e vários usuários, né, disputando, querendo aquele assento. Então, esse exemplo, né, eu acho que ele fica mais claro, né? Diferente de uma operação de API, onde você mesmo é um usuário cadastrado e você realiza operações com o seu próprio ID. Então, não tem problema. Ninguém deveria, é claro, né, considerando que a tua API ela foi bem implementada, mas ninguém deveria, né, realizar operações no seu nome, né? Ninguém deveria realizar uma operação de deletar o usuário não estando devidamente autenticado. Então, eu, usuário de ID 1, realizo tudo dentro lá da aplicação front-end em cima desse ID 1 e o usuário de ID 2 em cima do ID 2 e etc. Então, nesse caso, você tem uma aplicação que não tem, né, problema de concorrência, pelo menos nesse exemplo não tem problema de concorrência, e você tem esse exemplo que eu trouxe, que já teria exemplo de concorrência. Um outro exemplo de concorrência que a gente pode pensar, e é qual que eu trouxe aqui no exemplo do código, vamos considerar que você tem uma página pública, onde basta você ter um cadastro no qual você consegue estar editando, né, manipulando artigos. Então você também pode ter também um problema de concorrência, onde o recurso que está sendo disputado, requerido, seria um determinado artigo e aquilo que está, né, requerindo, né, esse artigo pode ser eu, você, né, 5 pessoas, 10 usuários, 20 pessoas, enfim, podem ser várias requisições, várias pessoas tentando manipular aquele determinado arquivo, né? Imagina como se fosse uma wiki pública, onde usuários que foram já previamente autenticados têm esse poder de poder simplesmente clicar no botãozinho de editar e editar. Então, esse é um caso também que você pode ter esse problema de concorrência, né? Pode ser que eu tenha visto que um determinado artigo está com um erro ortográfico, eu simplesmente queira editar e, em paralelo a isso, uma outra pessoa tente editar também, né?
Aí em cima disso, né, em cima de lock, a gente tem o otimista, que foi o vídeo que eu gravei, onde o propósito dele é assumir que os conflitos são raros, então por isso que o próprio nome dele, né, já diz, lock otimista, é como se ele estivesse assumindo que a chance de ter esse problema de concorrência é pequena, ou seja, dentro aqui do meu sistema aqui de artigo, qual que é a probabilidade de 2 ou 3 ou mais pessoas mexerem num artigo ao mesmo tempo? De acordo aqui com a minha média de uso, com o tanto de pessoas que eu tenho aqui na minha plataforma, talvez que é pequeno, então pode ser que um lock otimista faça sentido. E o objetivo do lock otimista é basicamente verificar conflitos só no momento de atualizar. Então na hora que eu vou atualizar, né, utilizando o exemplo que a gente trouxe lá naquele outro vídeo, eu consigo identificar que o dado que eu tenho é de uma versão daquele documento, daquele artigo no caso, porém quando eu vou salvar eu verifico, consegui detectar que eu já não estou mais naquela versão 3, por exemplo, a versão mais atual do banco é a 4, então isso é um indício que nesse meio tempo em que eu recuperei o objeto e que agora eu quero salvar, simplesmente aconteceu uma outra operação, alguém entrou na minha frente e isso significa que eu então não estou com o artigo mais atualizado. Então com isso eu poderia devolver uma exceção personalizada, o front-end poderia estar tratando essa exceção e poderia forçar talvez um refresh ali na tela, de forma com que quando o refresh ele for carregado, né, o texto também venha a ser atualizado, né, considerando que uma outra pessoa atualizou antes de mim, beleza? Então esse é o lock otimista. Espero de verdade que vocês estejam conseguindo entender, porque falar sobre lock não é algo tão fácil, né? É desafiador até para mim também. Aí a gente vai falar hoje sobre o pessimista, né? O pessimista, ele já é pessimista, ele vê que pela volumetria que você tem ali, né, de requisições, né, o tanto de request que você tem ali por segundo e etc, né, eu vejo isso muito, não necessariamente em cinema, né, embora possa dar também, mas eu vejo muito esse problema de lock pessimista, eu acredito que seja muito provável ter isso em companhias aéreas ou numa decolar da vida, eu acredito que é bem provável, porque ali a gente está falando de, dependendo ali, né, do voo, do destino ou dado uma determinada promoção, a gente pode ter ali literalmente centenas ou milhares de usuários querendo adquirir uma determinada passagem. Então acredito que nesse cenário, né, um sistema que gerencia assentos, enfim, passagens aéreas, o lock pessimista ele faça muito sentido, porque ele assume que os conflitos são comuns e ele é diferente. Por quê? Porque ele bloqueia o recurso até que a transação ela termina. Então, diferente do lock otimista, que você consegue estar dando um select naquele registro e trazer isso na requisição, o pessimista ele tem mais a finalidade de poder travar. Então, na hora que você for fazer o select, né, ele fica aguardando um determinado período, óbvio que você pode configurar, né, um timeout para também não ficar aguardando ali para sempre, mas ele aguarda ali com que uma determinada transação que foi aberta anteriormente seja concluída para que aí sim você consiga fazer um select naquele registro, ok? Então aqui, né, a diferença de um para o outro. Enfim, você pode tirar um print, pode ler com calma. E uma coisa que eu queria falar também que eu acho interessante, né, falando do nosso mundinho Java, é sobre o lock pessimista e o synchronized. Porque vamos parar para poder pensar, né? Eu acabei de falar que basicamente o pessimista ele bloqueia até que a transação ela termine. A gente tem uma palavra reservada dentro do Java, né, que é o synchronized, e essa palavra reservada, ela tem um propósito de poder travar a thread, né? Então ela vai travar aquele método, para que aquela thread faça o que tenha que fazer naquele método, e aí sim, ela, ao finalizar aquele método, a execução daquele método, é como se ela desse sinal verde para que a próxima thread, né, considerando um exemplo onde você tem threads enfileiradas, para que a próxima possa então, né, utilizar aquele método, travando enquanto estiver em uso, e quando terminar liberar para a próxima e assim por diante. Então, dentro de um contexto, né, de API, né, de Java, de Spring, Web, etc., então você teria, vamos supor, 10 requisições que foram feitas simultaneamente, questão de milissegundos de diferença. Porém, uma delas vai chegar primeiro na nossa aplicação, e se a gente utiliza o synchronized ali no método que vai recuperar no banco de dados, basicamente ele iria travar aquele método, então as outras 9 iriam ficar esperando, de forma com que quando terminasse aquele método, aí sim, né, a próxima thread pudesse
fazer o seu fluxo, ela iria também travar aquele método, terminou, libera e vai para a próxima e assim por diante. Então, o Synchronized, em tese, ele poderia resolver sim esse problema. Só que a gente tem um grande problema, né? É que ele fica dentro desse escopo de memória, então isso fica limitado ali, né, dentro daquela instância de JVM que está subindo, né, aquela aplicação. Ele protege os blocos de código ou um método inteiro, né? Só que o grande problema é que ele não funciona para ambiente distribuído. Então, no que você tem um cluster, e esse cluster ele tem um conjunto de máquinas dessa tua API que você está desenvolvendo, se você implementa esse tipo de lock, né, com Synchronized, ele vai... Vamos supor que você tem 3 instâncias da tua aplicação. Então, ele vai locar a primeira instância e talvez a segunda e a terceira... Talvez não, né? A segunda e a terceira vai continuar sem lock nenhum. Então, se você tem um lock na primeira e chega uma outra requisição, o que pode acontecer? Pode acontecer de você ter ali, beleza, um lock ali naquela aplicação que está rodando ali na instância 1, mas por você ter um mecanismo de load balancer, por exemplo, agora a próxima requisição vai para a segunda instância e a segunda instância não tem qual que é a palavra? Ela não tem lock. E com isso você consegue estar acessando aquele recurso normalmente, tendo um resultado talvez inesperado, né? Prejudicando talvez a sua lógica, né? Nesse cenário, né? Imagina você conseguir realizar a venda de 2 vendas ou até mais para um único assento. Imagina que situação complicada, né? Aí chega lá no dia, tá lá a pessoa querendo ver o filme dela sossegada e de repente chegam 2 ou 3 ou mais pessoas para poder ali assentar naquela poltrona que deveria ser reservada apenas para uma pessoa e não foi. Então esse é o problema do Synchronized, porque quando você implementa o lock pessimista do jeito que a gente vai implementar aqui no vídeo, ele já é um lock a nível de banco de dados. Só que os desafios, né, são muitos, porque e se você tiver mais de uma instância do banco de dados, né? Às vezes a pessoa lá tem uma aplicação onde por algum motivo ela tem mais de uma instância de banco de dados. Aí as coisas já fogem da explicação que eu quero trazer aqui para o vídeo, mas em resumo, pô, se você tem um código, você sabe que vai ter apenas uma única instância, Synchronized pode te atender. Então aquele método que vai realizar lá o select, tu pode colocar um public Synchronized, um private, enfim, seja público ou privado, bota um Synchronized ali, beleza, apenas uma única thread mexe naquele código. Mas se você tiver um ambiente distribuído de cluster e múltiplas instâncias, não serve. Já se você tem apenas um único banco de dados, você tem uma aplicação distribuída, o lock pessimista ele vai funcionar, porque você pode ter 100 instâncias, todas elas vão apontar para o mesmo banco de dados e o registro ele vai estar bloqueado, ele vai estar locado. E com isso você consegue estar implementando, né, o lock pessimista e evitando problemas de concorrência, ok? Bom, já falei bastante, é um desafio realmente falar sobre esse tema, mas em resumo, né, tentando trazer aqui uma explicação a nível de código, eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou dar um zoom aqui, pronto, que aí eu acho que fica mais legível para vocês. E a outra coisa aqui que eu vou fazer também é aqui nesse find by, eu vou colocar um barra, porque eu quero que siga o fluxo normal. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho aqui basicamente a minha artigo service, que basicamente dado um ID, e no caso só tem um artigo, vou mostrar aqui para vocês, só tem um artigo, tá vendo? Artigo 1, o conteúdo dele é 910, a data de alteração, data de publicação e o título, tá vendo? Então ele vai recuperar um artigo, né? Se não encontrar, ele lança, né, um artigo não encontrado, mas ele vai encontrar, e no que ele encontra, eu simplesmente atualizo o artigo, né? Então, no que um determinado usuário conseguiu encontrar aquele artigo, eu vou printar que o usuário 1, usuário 3, usuário 5, enfim, ele está editando o artigo. Eu vou simular um processo demorado, né? Eu estou simulando que tem toda uma lógica complexa para poder editar um arquivo que demanda pelo menos 3 segundos. E eu atualizo, né, com um novo conteúdo e atualizo também a data de alteração e digo que o usuário finalizou. Beleza? E salvo também. Maravilha. Show de bola. Então, essa é a minha usuário service, né? Esse é o método atualizar artigo. E basicamente eu estou criando, né, 5 requisições que serão disparadas quase que simultaneamente. E a gente vai ver o que vai acontecer considerando que o find by ID é um find by simples. Então, sendo um find by simples, sem nenhum tipo de lock, vamos dar uma olhada e vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Olha só o que está acontecendo aqui, tá vendo? Na verdade, eu vou até tirar o log aqui, porque o log, querendo ou não, ele vai dar uma poluída. O log, né, do banco. Beleza, acho que assim
vai ficar menos poluído. Maravilha. Então, meu código ele foi startado, né? Ele já invocou, né, essas chamadas de método que seriam, pense que isso daqui seriam requisições HTTP que estão chegando ali simultaneamente ou quase simultaneamente. E eu teria o seguinte resultado. Tanto o usuário 4, 5, 1, 3, o 2, todos eles estão dando select ao mesmo tempo. Você pode ver que ao mesmo tempo que o usuário 4 está editando o arquivo, ou seja, lembrando que ele está printando que está editando o arquivo depois de já ter recuperado, ou seja, eu recupero ele e eu faço esse map aqui. Então, quando ele printa que está editando o arquivo, eu já recuperei o arquivo. Então, eu já recuperei o arquivo e com isso eu tenho um usuário, né? O usuário 4 que está mexendo nele, o 1 que está mexendo nele, o 5, todo mundo ao mesmo tempo. E no que a gente passa a implementar um lock pessimista, o que você precisa fazer, né? Primeiramente, você tem que colocar aqui essa anotação e definir qual que é o tipo de lock pessimista. Ele tem algumas opções. Esse daqui, por exemplo, ele até deixa ler o registro, mas ele vai verificar se, quando você for atualizar um registro, ele vai verificar se tem alguma transação que já está em aberta e não vai deixar o registro ser atualizado. Mas nesse meu caso, eu não quero nem deixar dar o select, eu quero travar. Então, eu quero dar esse pessimistic write para poder realmente travar, de forma com que nem o select ele consiga fazer, ou seja, ele vai ficar travado e esperando que uma determinada operação se conclua, ok? Então, quando eu faço isso, eu preciso também ter em mente que esse find by ID, ele está aqui nesse atualizar artigo, certo? Você precisa colocar um @transactional para poder amarrar isso tudo dentro de uma transação. Isso daqui só vai funcionar, ou pelo menos só deveria funcionar, vou até fazer o teste, mas até onde eu sei só deveria funcionar dentro de uma transação. Vamos ver aqui se eu vou ter o mesmo comportamento. Eu deveria ter o mesmo comportamento de todos os usuários conseguirem buscar de uma vez. Eu tive até um outro comportamento aqui, que eu não sei exatamente o que é, mas a forma correta é colocar um transactional, ok? Então, quando eu coloco dentro de uma transação, o que vai acontecer? Uma determinada thread, ela vai chegar primeiro nesse método, uma transação vai ser aberta e com isso, enquanto eu tiver dentro desse método atualizar artigo, lembrando que esse método vai demorar 3 segundos pelo menos, a outra transação, ou melhor, né, a outro usuário que também quer consumir essa informação não vai conseguir. Então agora eu já tenho uma saída de log totalmente diferente. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que coisa interessante. Agora o usuário 5 ele chegou primeiro e ele já finalizou a edição e somente após finalizar o usuário 5, tá vendo? Ele editou e finalizou somente quando isso ocorreu que o usuário 1 conseguiu editar o arquivo e conseguiu finalizar e assim por diante, tá vendo? Você tem um negócio todo sincronizado, então você não teria um problema de um sobrescrever o outro de forma toda bagunçada e desordenada, entendeu? Quando o usuário 1 ele vai editar o arquivo, ele já está editando o arquivo com a atualização do 1. Ele já está atualizando com a atualização do 1. Então ele já está com o registro mais atualizado. E o 2, quando ele pega para poder editar, ele pega para poder editar já com a atualização do usuário 1 e assim por diante. Lembrando que você também não consegue garantir uma ordem, né? Então cada ordem aqui vai printar em ordens diferentes. Agora o primeiro, por exemplo, foi o 2 e é assim mesmo, né? A JVM, ela não consegue te garantir, né? Não é porque você colocou aqui 1, 2, 3, um ID do usuário que necessariamente vai ser assim, né? A JVM não consegue te garantir com precisão qual thread vai chegar primeiro. Mas basicamente é isso. Então dessa forma, com esse tipo de abordagem, você tem o problema resolvido. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, aqui no Postgres tem uma configuração que é o lock timeout, no qual você pode colocar 0 e o 0 ele vai desabilitar. O que isso significa? Isso significa que você pode muito bem ter ali um recurso que está alocado e simplesmente, como ele está desabilitado, né, o timeout, né, quando ele está em 0, simplesmente, se a tua operação demorar 1 hora, ele vai ficar ali aguardando a transação terminar. Se demorar 1 dia, ele vai aguardar terminar e assim por diante. Então fica de olho nesse parâmetro, né? Eu coloquei aqui 0, mas o melhor dos mundos seria definir um timeout, né? Porque no que você define um timeout, quando ocorrer, né, esse timeout, automaticamente é como se a transação é como se
a transação ela lançasse um rollback e dessa forma libera para os demais. Ou, na verdade, agora até me veio um ponto, né? Eu não sei se necessariamente ou ele chega a dar o rollback da transação aberta que está atual, ou se ele cancela aquela que está esperando. É uma das duas coisas. Eu coloco na descrição do vídeo que de fato acontece, mas é uma dessas coisas. Então sempre fique muito de olho, né, nessas propriedades de timeout para também não ficar algo, né, ali no loop infinito. Mas uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, né? Quando eu boto um breakpoint aqui, considerando que já tem uma transação aberta e que eu tô aqui com a transação aberta, o que acontece? Por debaixo dos panos, né? É como se chegasse uma outra requisição, a outra requisição vai utilizar também esse mesmo find by ID. E esse find by ID, ele basicamente faz esse código aqui, ok? Tanto que daqui a pouco eu vou colocar aqui para poder printar de novo a SQL, você vai ver que é esse código. E olha só que interessante. No que ele fizer esse código, o que vai acontecer? Vai ficar aqui. Ele vai ficar, né, aguardando. Por quê? Porque o registro de ID 1, ele tá locado, ele tá bloqueado. Então você não consegue fazer nada, ele vai ficar aguardando, aguardando, aguardando. Então vai chegar um momento, ele tá aqui. Vai chegar um momento em que eu já não vou ter mais nenhuma transação em aberta, tá vendo? Ainda tenho mais algumas. Não sei se essa é a terceira ou a quarta. Mas enquanto isso, tá vendo? Tá locado aqui. Vamos ver se terminou. Ainda tem mais uma. Essa daqui então deve ser a última. Então, no que é a última, eu espero que o lock termine. E beleza, o lock terminou. Agora foi, viu? Então, todas essas threads começaram a aguardar, né, com que uma transação finalizasse, de forma com que esse meu select aqui, que entrou por último, ele também entra na fila. Então, quando as 5 que estavam antes de mim terminam, e eu já não tenho mais nenhuma transação aberta para esse registro, aí sim, finalmente eu consigo dar o select. Agora eu posso dar o select normal, tá vendo? Normal. Agora eu já não tenho lock nenhum dele. Mas basta eu subir de novo a aplicação, né? Que aí ele volta a fazer o lock, né? Tá vendo? Tá funcionando, funcionando e pronto. Chegou aqui num determinado momento que ele já não consegue mais fazer o lock. Se eu botasse aqui o timeout de 10, eu acho que é isso. Tá vendo? Vamos fazer um teste? Ó, vou colocar aqui 10... Como que tava antes, eu acho que é em aspas duplas, né? Ó, quer ver, ó? 10 segundos, eu acho que é assim que o Postgres trabalha. Então, o que eu vou ter que fazer é o seguinte, vamos lá. Eu acho que, na verdade, quando estoura o timeout, eu acho que ele barra quem tá chamando depois e não dar o rollback ali na que tá em aberto atual. Então, vou fazer o seguinte, o que eu tô fazendo aqui? Tô ficando doido, vamos lá. Eu tenho que reiniciar esse Postgres aqui. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou passar vergonha. Tô reiniciando aqui. Beleza, reiniciei. Beleza. Então vou subir aqui a aplicação de novo. Beleza, registro está locado. E eu espero que em 10 segundos... Tá vendo aqui, ó? Aqui tá me listando o tempo que tá rodando. Não foi. Aí eu não lembro se tinha que passar 10S. Eu vou colocar uma pausinha no vídeo? Não, acho que foi. Deu uma demora aqui, não sei o porquê. Posso colocar também na descrição. Mas agora cancelou, tá vendo? Que foi cancelado porque deu timeout no lock. Agora eu só não sei porque deu mais do que 10 segundos. Vamos executar aqui de novo? Deu um pouquinho mais, hein? É interessante. Eu esperava que realmente parasse ali com 10 segundos exatamente. Agora parou. Vai entender, né? Agora parou, tá vendo? 10 segundos. Então, essa é a propriedade aí, lock timeout, também fazendo efeito, né? Vou fazer aqui de novo. Então, ele detecta, opa, eu tenho uma transação em aberto, mas a gente bota uns 10 segundos e com isso, né, acabo já respondendo, né, colocando em prova aí, né, aquela dúvida que eu ia colocar no vídeo, né, acaba que a gente já tem a resposta, né? Então, na verdade, ele não dá um rollback na transação que está em aberto. Na verdade, ele simplesmente cancela, ele desfaz daquela que tenta chegar posteriormente, que nesse meu caso é essa que eu estou fazendo aqui pela interface gráfica do PGAdmin. Enfim, é um assunto que não é tão fácil, mas espero que vocês tenham compreendido e gostado. É um assunto um pouco escasso aqui no YouTube e eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado, beleza? Um grande abraço, te vejo aí no próximo vídeo. Fui!